Pensa na figura do diretor financeiro, o CFO. Se antes a imagem era de alguém só cuidando de planilhas, bom, essa imagem já ficou para trás. Hoje o CFO é muito mais que um guardião dos números. Ele se tornou uma peça-chave, sabe? Quase um jogador de xadrez no tabuleiro estratégico das empresas, definindo os próximos movimentos e moldando o futuro do negócio. Vamos mergulhar nessa transformação. Olha, a diferença é da água para o vinho, sério. O CFO de antigamente era aquele perfil mais técnico, isolado na sua sala, olhando para o retrovisor, sabe? Focado no que já tinha acontecido. Agora, o CFO de hoje, ele está no meio da ação. É um estrategista, totalmente integrado com todas as áreas da empresa. O foco dele não é o passado, é o futuro. É sobre gerenciar riscos, sim, mas principalmente sobre encontrar formas de maximizar o valor da companhia. Tá, mas como é que acontece essa mágica? Qual o segredo por trás dessa transformação toda? Bom, a gente pode resumir em 5 ferramentas que são essenciais. Pensa que é tipo o kit de ferramentas do CFO moderno. A gente está falando de dívida de longo prazo, valor presente, ficar de olho nas oportunidades de mercado, medir custos com precisão e, claro, a arte da negociação. Vamos dar uma olhada em cada uma delas uma por uma? Vamos começar pela primeira ferramenta, a dívida de longo prazo. E olha, aqui o mais importante é a mudança de mentalidade. Não estamos falando daquele empréstimo desesperado para apagar o incêndio no caixa, não. Pensa nisso como um recurso estratégico. O CFO aqui é como um arquiteto, que usa a dívida de forma inteligente para construir as bases do futuro financeiro da empresa. E para que serve essa arquitetura toda? Bom, os objetivos são claros. Primeiro, bancar aqueles projetos grandes, de longo prazo, que vão levar a empresa para outro patamar. Segundo, algo muito importante, alongar o perfil da dívida. Sabe, trocar aquelas dívidas curtinhas que vencem logo por outras mais longas, para dar um fôlego para o caixa. E, claro, aumentar a liquidez geral da empresa, ter mais dinheiro disponível. Para isso, o CFO busca fontes mais sofisticadas, como emitir debêntures no mercado ou conseguir linhas de crédito com o BNDES. E dentro disso tem uma técnica super avançada que os CFOs usam, chamada Debt Sculpting. A tradução, escultura da dívida, é simplesmente perfeita. Imagina o seguinte, em vez de ter aquelas parcelas fixas todas iguais, que pesam todo mês, o CFO literalmente esculpe o cronograma de pagamento. A ideia é fazer com que as parcelas se encaixem como uma luva no fluxo de caixa que um novo projeto vai gerar. E essa imagem aqui mostra isso de um jeito muito claro. De um lado, o pagamento fixo, né? Uma barra constante, pesada desde o primeiro dia. Do outro, a dívida esculpida. Repara como os pagamentos são bem menores do começo, justamente quando o projeto está engatinhando, começando a gerar receita. E aí, lá na frente, quando o projeto já está bombando e gerando muito caixa, as parcelas aumentam. Isso é pura inteligência financeira em ação, tudo para otimizar o retorno. Ok, vamos para a segunda ferramenta, o conceito de valor presente. Aqui a coisa fica interessante. O CFO vira uma espécie de viajante do tempo do mundo financeiro. A grande habilidade dele é conseguir entender o real valor do dinheiro em diferentes pontos do tempo. Para quê? Para tomar a melhor decisão possível hoje, no presente. E para a gente entender isso de vez, tem uma pergunta clássica que mata a charada. Pensa aí, o que vale mais? R$ 1.000 na mão agora ou os mesmos R$ 1.000 daqui a um ano? A nossa intuição já grita a resposta, né? Mas a lógica financeira por trás disso é o que realmente importa aqui. A resposta, claro, está num princípio básico das finanças. O dinheiro tem um custo no tempo. É simples, R$ 1 hoje sempre vai valer mais do que R$ 1 amanhã. E por que isso? Primeiro, porque o dinheiro que a gente tem hoje pode ser investido e render juros. E segundo, pelo tal do custo de oportunidade. Ou seja, tudo aquilo que a gente perde por não ter aquele dinheiro disponível agora para aproveitar uma boa chance que apareça. Essa tabelinha aqui deixa a matemática bem clara. Olha só, se uma empresa vai receber R$ 1.000 daqui a um ano e a gente considera uma taxa de oportunidade de 10% ao ano, o valor desse dinheiro hoje, o que a gente chama de valor presente, é na verdade uns R$ 909. É exatamente com esse tipo de cálculo que o CFO consegue comparar projetos diferentes e decidir qual deles realmente vale a pena. Chegamos na terceira ferramenta, e aqui o CFO veste o chapéu de caçador de valor. Porque, vamos combinar, o mercado não para, ele é super dinâmico. Um bom estrategista não pode ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Tem que estar com o radar ligado o tempo todo, farejando oportunidades que muitas vezes passam batido para a maioria. Mas que oportunidades são essas? Elas podem aparecer de várias formas. Por exemplo, na arbitragem, que é basicamente ganhar dinheiro sem risco, só aproveitando a diferença de preço de uma mesma coisa em lugares diferentes.
Ou então em investimentos estratégicos, tipo comprar um concorrente que está em apuros por um preço de banana e, óbvio, no financiamento. Pegar dinheiro emprestado no momento exato em que os juros estão lá no chão. Quarta ferramenta. Agora o CFO vira um detetive de custos. Pensa num Sherlock Holmes das finanças, porque o CFO estratégico não se contenta em saber quanto a empresa deve. Ele quer saber o custo real, o custo verdadeiro de cada centavo que foi pego emprestado. E essa investigação ela tem que ser feita com uma precisão de cirurgião. E a principal pista para esse detetive é o tal do custo efetivo. Sabe aquela taxa de juros bonita que o banco anuncia na propaganda? Aquilo é só a ponta do iceberg. O custo efetivo é o que importa de verdade. Ele bota na conta tudo. Os juros, as comissões, as taxinhas escondidas, o IOF é o custo total, calculado sobre o valor líquido, aquele dinheiro que de fato caiu na conta da empresa. Só olhando para isso é que se sabe o preço real do dinheiro. O jeito certo de calcular esse custo é usando a taxa interna de retorno, a famosa TIR. Ela é a ferramenta mais precisa porque, lembra? Ela também considera o valor do dinheiro no tempo. Mas a análise não acaba aí não. O CFO esperto sabe que tem uma carta na manga, o benefício fiscal. Os juros que a empresa paga numa dívida podem ser abatidos do imposto de renda. E isso, na prática, deixa o custo final daquele empréstimo mais barato. E, finalmente, a quinta ferramenta, que talvez seja a que une todas as outras, a negociação. Nesse momento, o CFO assume o papel de diplomata. Porque negociar para ele não é só pechinchar, é uma função estratégica, que exige uma visão de longo prazo, um bom relacionamento com todo mundo e, principalmente, uma preparação de mestre para cada conversa. E uma estratégia matadora para isso é a dos 3 lados. É bem simples de entender. Primeiro, o nosso lado. O que a gente quer? Quais são nossas metas? Até onde podemos ir? Segundo, o lado deles. O que o outro lado realmente precisa? Quais são as pressões que eles estão sofrendo? Os interesses por trás do que eles dizem? E terceiro, o terceiro lado, que é o contexto. Como está o mercado? O que a legislação diz? Analisar esses 3 pontos deixa o CFO preparado para qualquer mesa de negociação. E essa habilidade de diplomata é usada o tempo todo em várias frentes. Na conversa com fornecedores, o objetivo é esticar ao máximo o prazo de pagamento para melhorar o fluxo de caixa. Com os bancos, é para deixar tudo pré-aprovado, definir parâmetros de taxas para quando precisar de dinheiro rápido, a decisão ser ágil. E nas negociações internacionais, aí o jogo é se proteger daquela montanha-russa que é a variação do câmbio. E essa frase aqui, ela resume tudo de forma brilhante. A taxa de juros é a verdadeira moeda de negociação do mercado financeiro. É isso. No final das contas, taxa de juros não é só um percentual num contrato. É a moeda de troca, é o que define o poder de barganha de cada um nesse jogo. Entender a fundo o custo e o valor dessa moeda é o que separa os amadores dos profissionais. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Depois de passear por todas essas ferramentas, desde o uso estratégico da dívida até a negociação como diplomacia, vale a pena pensar. Na organização onde se trabalha, como o financeiro é visto? Ele ainda é aquele setor de custo que só serve para pagar conta e cobrar? Ou ele já subiu de nível e atua como um verdadeiro parceiro estratégico, sentado na mesa para ajudar a construir o futuro do negócio?